Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Silvio Moura do Portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade. Meus amados, nesta noite, preocupado com o cenário político da nossa capital, eu resolvi publicar esse vídeo e eu gostaria que você fosse até o final, para que você não perca nenhum momento deste vídeo, para que não lhe reste nenhuma dúvida. Porque lembre-se, pior do que votar em uma pessoa que não gostaríamos é deixar de votar, é não comparecer às urnas. Porque quando nós nos recusamos a exercer esse ato cívico, esse ato democrático, nós entregamos a direção do nosso povo nas mãos de outrem. E aí é que nasce o perigo. Quando nós votamos, nós assumimos a responsabilidade. Quando nós nos negamos a exercer esse exercício da cidadania, a gente transfere a responsabilidade para os outros e a gente não pode, de alguma forma, cobrar nada e nem reclamar, porque nós nos omitimos na hora em que a democracia mais precisava de nós. Acompanhe algumas postagens, alguns blogs aqui, algumas notícias que eu vou colocar para que os irmãos entendam. Acredito que uma boa parte dos cristãos, eles são de direita. Eles têm sua formação religiosa, eles não aceitam determinadas atitudes dos partidos de esquerda, que na verdade são muito liberais. Pois bem, aí nós temos hoje no cenário de Pernambuco, na capital, a Marília Arraes, e nós temos o João Campos. Vamos fazer um esclarecimento. O João Campos é filho do Eduardo Campos e a Marília Arraes é da família do Arraes, portanto, são primos. Eles são primos. O Eduardo, o João Campos com a Marília Arraes são primos. Então, todos dois são de esquerda. O João Campos, pertence ao PSB, a Marília Arraes pertence ao PT. Então, o que há de errado nisso? Qual o perigo? Eu acho que o maior problema que nós temos agora é termos que votar. Por quê? Porque se nós não comparecermos, por exemplo, pessoas de direita, se não comparecer às urnas, o que é que vai acontecer? Nós vamos deixar que pessoas que têm uma mentalidade completamente diferente da nossa, que somos crentes, eu estou aqui falando para cristãos, então pessoas que têm uma formação completamente diferente da nossa, são essas pessoas que vão decidir o destino da nossa capital. E alguém pode até pensar assim, mas a melhor coisa a se fazer neste momento é se omitir, é não ir votar, é justificar o voto, é votar nulo. Analisem comigo. Se você votar nulo, você vai resolver alguma coisa. Se você se omitir, você vai resolver alguma coisa. Simplesmente você vai transferir sua responsabilidade para outras pessoas. Que essas pessoas, diga-se de passagem, não têm a cabeça que você tem. Nós somos cristãos. Nós temos uma cabeça cristã. Lembre-se disso. Então, o que é que nós vamos fazer nessa situação, nessa encruzilhada que nos colocaram? Vamos lá. Vamos comparar os dois candidatos. O que nos resta fazer agora é escolher alguém, ao menos que a gente possa, tendo algum imbróglio, algum problema, alguma demanda, a gente possa tentar resolver. Lembre-se que nós representamos uma forte força na sociedade. Um grupo que tem força política dentro da sociedade. E aí você pode dizer, mas como se os candidatos a vereadores do Projeto Cidadania não chegou nenhum? Graças a Deus que não chegaram, porque os irmãos sabem que estavam simplesmente ali para dar poderes ao senhor Ailton, e isso é nocivo para a nossa saúde religiosa, moral, cívica, enfim. Não serviria para a gente. Mas nós temos aí
Por exemplo, um prefeito, não vou citar nome, um prefeito de um município muito grande, muito extenso aí em Pernambuco, que já apoiou a candidata Marília Arraes. Eu quero mostrar para vocês aqui alguns escândalos envolvendo esses candidatos, para depois nós fazermos uma análise mais centrada. Vamos lá. Portal da Prefeitura, Portal das Prefeituras. Veja o que esse portal diz aqui, vem nos trazer essas informações, porque a gente fica a par do que está acontecendo. Como é a gestão, por exemplo, do senhor Geraldo Júlio. Aqui, a pesquisa é do site Ranking dos Prefeitos do Liberdade PE, que faz o ranking após análises de 6 quesitos de cada município de Pernambuco. Essa matéria foi feita por o Anderson Pontes e a última atualização foi 29 de outubro de 2019. Esse aqui. Aí, vamos, como eu disse, é do portal de prefeitura. Vamos aí. Aí nós temos aqui uma foto. E eu vou ler para vocês agora. Aí tem melhores gestores de Pernambuco. Aí vamos lá. Aí ele coloca aqui a lista dos melhores gestores de Pernambuco. Lembrando que isso aqui foi em 2019. Primeiro lugar, ele coloca os 10 melhores gestores de Pernambuco. Primeiro lugar, Débora Almeida, da cidade de São Bento do Una, tá certo? Cidade de São Bento do Una. Vamos ao segundo lugar nesse ranking. O segundo lugar é Juninho Amorim, São Benedito do Sul. O terceiro lugar no ranking é de Chaparral, de Orobó. O quarto lugar no ranking, Rolf Júnior, que é de Belém de Maria. O quinto lugar, Zeinha, de Iguaraci. Sexto lugar, Romão Nilson, de São José do Belmonte. O sétimo lugar é de Itapissuma, Zé de Irmanteca. O oitavo lugar, Adelmo Moura, que é de Tapetim. O nono lugar fica por conta de Zé de Veva, Salgadinho. O 10º lugar, Erivaldo Oliveira de Serrita. Aí o blog traz o seguinte: a principal ausência sentida é a do prefeito Geraldo Júlio, PSB da capital de Recife, que não aparece entre os 10 melhores. Segundo o ranking, Geraldo aparece na 16ª colocação na classificação geral. Isso é o ranking de Pernambuco. E Geraldo Júlio não aparece nem como o 10º colocado. Pois bem, agora vamos a outra informação. Aí nós podemos dizer assim, mas pesa contra Marília Arraes o desvio, a cobrança pelo Ministério Público de R$150 mil que ela pegou, ou seja, que o Ministério Público acusa ela de ter participado de uma coisa chamada de rachadinha. Vamos lá. Também, e está aqui, está no portal de prefeitura, e aí nós temos aqui. Veja, Ministério Público pede que Marília Arraes devolva 156 mil aos cofres públicos. Segundo revista, inquérito concluiu que a petista nomeou 4 assessoras para o cargo comissionados que recebiam de seus salários e não prestavam serviços no gabinete. Isso é rachadinha. O Ministério Público de Pernambuco cobra da candidata à Prefeitura de Recife, Marília Arraes, PT, a devolução de 150 mil aos cofres públicos. Marília foi denunciada pela 43ª Promotoria de Justiça de Defesa de Cidadania por improbidade administrativa em dezembro do ano passado, juntamente com 4 ex-assessoras. Antes de ajuizar a ação civil, a promotoria pediu à Polícia Civil do Recife a instauração de inquérito para apurar denúncia de irregularidade no pagamento de servidores do gabinete da então vereadora entre 2014 e 2017. O inquérito conclui que Marília nomeou 4 assessoras para o cargo
para cargos comissionados que recebiam seus salários e não prestavam serviço no gabinete, o chamado rachadinha. Isso deveria soar para cada um de nós um escândalo. Mas como é que eu vou jogar pedra em Marília Reis se o líder religioso por nome Ailton José Alves, juntamente com um senhor chamado Adalto Santos, juntamente com uma vereadora chamada Aimee, fazem o mesmo que essa senhora faz? Ah, então o Atalaia está achando que isso é normal? Não é normal. Não é natural. Eu não vou convergir no pensamento de Marília Reis. Isso é crime. E tem que ser apurado. Tem que ser investigado. E tem que ser punido na forma da lei, como também tem que ser punido na forma da lei o senhor Ailton José Alves, o senhor Adalto e a senhora Aimee. Então, isso, por enquanto, foi o que eu encontrei de Marília Reis. Agora vamos a isso aqui. A matéria do blog da Noélia Brito. Combate à corrupção e fiscalização da gestão pública. Aí tem a manchete. Acuado e alvo de inquérito por corrupção, prefeito do Recife é blindado por vereadores governistas para não se explicar ao povo do Recife sobre acusações de delatores. Aqui, em junho, 6 de junho de 2017. Aí tem a foto dele aqui com o Paulo Câmara. Nada menos do que 17 vereadores do Recife passaram recibo de total submissão ao prefeito Geraldo Júlio ao votarem contra o requerimento número 3915 de 2017, de autoria do vereador Rinaldo Júlio, PRB, Júnior, nesta terça-feira 6. O texto, que acabou sendo rejeitado pelos parlamentares durante a reunião plenária, solicitava o comparecimento do prefeito Geraldo Júlio na casa de José Mariano para dar esclarecimentos sobre a menção do seu nome na delação premiada do diretor das Relações Institucionais da JBS, Ricardo Saldi. Veja a situação aqui agora. Lembra que a irmã Aimee foi contra uma CPI? A Aimee foi contra, por isso que o povo deu o troco dela agora, não é? Então veja bem, isso é um dos inquéritos que pesam sobre Geraldo Júlio. Ele não foi investigado, por quê? Porque os vereadores blindaram. Mas vamos a outra aqui. Vamos a outra. Blog do Jamildo. Geraldo Júlio, manchete. Geraldo Júlio se pronuncia sobre investigações na Prefeitura do Recife. Gestor defende auxiliares, mas diz que pode haver erros. Quando você abre lá no blog do Jamildo, né, que é um blog muito conhecido em Pernambuco, e esse blog aqui foi publicado em 27/7/2020, portanto, este ano, aí você tem o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, PSB, se pronunciou por meio de vídeo nesse domingo sobre as operações domingo 26, sobre as operações Apneia e Balmasquê, deflagrada na última quinta-feira 23 pela Polícia Federal contra servidores da prefeitura. Geraldo Júlio prestou esclarecimentos e disse que está disposto a colaborar com os órgãos de controle nas investigações, além de pedir que os gestores investigados não sejam considerados culpados antes que tenham a oportunidade de se defender. O gestor ainda disse que confia nos membros de sua equipe, mas admite que pode haver falhas, equívocos, erros nos contratos firmados pela Prefeitura da cidade do Recife durante a pandemia. Lembram daquele escândalo dos respiradores para porcos? Então, eu não vou ler mais, para não ficar o vídeo muito longo, já está longo, eu não vou ler mais, mas exatamente é isso, e foi aqui que entrou a senhora Aimee, para bloquear, para blindar, para que a CPI não passasse. Então, nós temos dois candidatos aí. Eu quero que os irmãos apenas reflitam. Acompanhe o raciocínio. Eu não sei de qual religioso Marília Reis é ligada. A que religioso ela é ligada? Eu não conheço muito do passado dessa moça.
Mas eu trouxe algumas informações para os irmãos tomarem conhecimento e tomarem sua decisão. Acompanhe uma coisa comigo. Eu não conheço a Marília Reis, se ela tem algum amigo religioso, que antes era uma bênção e agora é um perigo. A verdade é essa. Porque os religiosos também, eles trabalham muito para fazer lavagem cerebral nas pessoas. Muitos religiosos inescrupulosos fazem isso. Agora, acompanhe aqui. O jovem chamado de João Campos, que foi, parece, o deputado mais votado na época, e hoje, segundo as pesquisas que eu vi, a última que eu vi, ele estava atrás da Marília Reis, e um prefeito agora, de renome aí, apoiou Marília Reis, e ele ficou até um pouco chateado. Agora acompanhe aqui. João Campos, ele é amigo de Geraldo Júlio. Ele é amigo desse Geraldo Júlio. E Geraldo Júlio é amigo de quem? Geraldo Júlio é amigo do governador Paulo Câmara. Vê aí a coisa, vai acompanhando. O João Campos é amigo de Geraldo Júlio, que é amigo do Paulo Câmara, e Paulo Câmara é amigo de quem? Amigo do pastor Ailton José Alves. O que é que vamos ter no final das contas? Lembre-se, o pastor Ailton José Alves é um homem que mentiu. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. Que ocultou 12 milhões, que eu vou ler um documento aqui ainda, porque me falta tempo. Foi o cabeça das rachadinhas. Os deputados Adalto e Eurico só fazem o que ele quer, tá certo? E vamos comprovar isso aqui. Então, qual é o melhor agora? É você votar em Marília Reis ou votar em João Campos e dar poder ao senhor Ailton? Fica com você. Agora não se furte a responsabilidade. Vote, mas vote em alguém que seja menos prejudicial para a sociedade. Lembre-se, mais uma vez, João Campos é amigo de Geraldo Júlio, que é amigo do Paulo Câmara, que é amigo do senhor Ailton José Alves. Pode vir alguma coisa boa daí? Que Deus nos abençoe.